mano, talvez esse seja o melhor momento para você investir tanto na renda fixa quanto na renda variável. E por que que eu tô falando isso daí? Basicamente porque quando a gente fala de Estados Unidos, recentemente a gente fez um vídeo, alguns vídeos falando sobre isso. E quando a gente fala dos Estados Unidos e linka ali a guerra comercial contra a China, então a gente consegue perceber que o Trump, ele veio adotando uma política comercial um pouco agressiva referente às tarifas contra a China, e com isso daí o dólar acabou perdendo certa força. O dólar acabou perdendo força perante ali o mercado internacional, e depois que o Trump ele brigou com o presidente do Banco Central, com o Jay Powell, então aí que o dólar perdeu força mesmo. Aí houve aquela famosa rotação, onde investidores que tinham grande parte do recurso deles alocados ali em ativos dolarizados, esses investidores eles passaram a mandar esses recursos para outros lugares, muito por conta da guerra comercial e das incertezas oriundas da briga do Trump com o presidente do Banco Central. E a partir do momento que esses investidores fizeram essa rotação, então eles acabaram mandando esses recursos para países emergentes, como por exemplo a Chile e Colômbia, inclusive a gente aqui no Brasil. E com isso daí a gente começou a receber investidor internacional entrando na nossa bolsa de valores. Então recentemente a gente viu aí bilhões entrando na nossa bolsa de valores. Muito desse recurso que estava alocado nos Estados Unidos aí por conta das incertezas, esses investidores mandaram esses recursos para cá e eles estão entrando na bolsa de valores. E a partir disso a bolsa de valores começou a dar uma guinada ali para cima. A gente consegue observar que a bolsa está dando uma guinada para cima, e isso daí é ótimo para você que sempre investiu ali com foco no médio a longo prazo, sempre focou em comprar bons ativos em promoção. Nesse momento agora atual, você está basicamente colhendo os frutos, entendeu? Mas só que ainda tem alguma coisa para se colher, basicamente porque ainda existe o pós-trégua 90 dias aí da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Então, como você já sabe, o Trump e o Xi Jinping eles fecharam um acordo ali referente às tarifas, aonde eles diminuíram as tarifas, né? Só que esse acordo ele dura apenas 90 dias. A gente não sabe o que pode acontecer depois desses 90 dias. E caso o Trump ele decida voltar com as tarifas ou decida adotar uma outra política econômica mais agressiva contra a China depois do fim desse acordo, então a gente pode esperar aí mais rotação, a gente pode esperar aí mais incerteza oriunda desses investidores internacionais que estão querendo se desvencilhar de toda a especulação oriunda dessa guerra comercial e também da briga do Trump com o presidente do Banco Central. Afinal, o Trump até hoje ele quer que o pessoal do Banco Central corte juros, só que o pessoal do Banco Central, do Fed, não quer cortar juros. Eles querem cortar juros apenas com base em números técnicos que até agora não apareceram. Então, por conta de tudo isso daí, a gente está recebendo capital estrangeiro atualmente, e isso daí está batendo inclusive no nosso dólar, que está começando a cair. Então, por exemplo, semanas atrás a gente tinha dólar aí na casa dos R$6, 5,90, e hoje em dia, por conta dessa pequena rotação de recursos que saíram dos Estados Unidos e estão entrando aqui, então a gente já consegue observar a dólar ali na casa dos 5,60, já está caminhando aí há algum tempo, já algumas semanas na casa dos 5,60, entendeu? Então, de certa forma, a gente saiu beneficiado até mesmo nessa questão do dólar, que por conta de tudo isso daí, desse capital estrangeiro que está entrando na bolsa e também em busca dos juros de 14,75%, então a gente está também sendo beneficiado nessa questão do câmbio, que hoje em dia está aí na casa dos 5,60, e é por conta disso daí, é por conta dessa entrada de capital estrangeiro na bolsa de valores que atualmente ela se tornou e está se tornando mais atrativa, está tendo valorizações ali. A gente viu recentemente altas ali, recordes no Ibovespa, e isso daí é bom para você que está buscando se posicionar, e é bom principalmente para você que já se posicionou lá atrás e comprou ativos em promoção. Então é por isso que a gente fala que aquele que investe focando em médio e longo prazo e investe com base em comprar promoções
sempre acaba se dando bem. Só que além da renda variável, a gente cita também a renda fixa. Afinal, como não citar a renda fixa, né, mano? A gente tem juros aí na casa dos 14,75%. É um dos maiores juros aí das últimas décadas. E há quem diga até mesmo que ano que vem, ou até mesmo esse ano, a gente ainda tenha mais um aumento nos juros, chegando aí na casa dos 15%. E na minha opinião, mano, esse corte nos juros, ele vai demorar um pouco mais para acontecer. E por que eu falo isso daí? Basicamente porque a gente já tá com o fiscal muito apertado. O governo ele vem gastando muito dinheiro. A gente tem uma dívida aí que gira em torno de 80% do PIB. E mesmo assim a gente não vê nenhum dinheiro sendo economizado por parte do governo. Entendeu? Os caras continuam gastando, continuam anunciando novos programas sociais. A partir do momento que você gasta, você precisa arcar com aquele gasto. Não existe almoço grátis. É igual na sua casa. Se você ganhar 10, você tem que gastar no máximo 10. Se passar disso, você se endivida. E a gente tá vendo que o governo tá passando disso recorrentemente. E a nossa dívida só cresce. E é uma dívida que está sendo paga em 14,75% de juros. Entendeu? Então onde vai parar isso daí? Por conta de todos esses gastos excessivos que inclusive pressionam a nossa inflação para cima, eu acredito que a taxa de juros tende a se manter mais alta. Só que além desse fator dos gastos excessivos, ainda tem que colocar em mente que ano que vem é eleição. Em época de eleição, conforme eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores, o Brasil é um dos que mais gastam no mundo, entendeu? Então você pega o mundo inteiro, o Brasil está ali liderando as posições dentre os que mais gastam em época de eleição. Tendo em mente que a gente já tem uma dívida muito grande e que os nossos gastos atuais já estão extremamente excessivos, ano que vem, que é época de eleição, esses gastos que já estão excessivos vão se tornar mais excessivos ainda, e a nossa dívida aqui já é alta, vai se tornar mais alta ainda. E é por isso até que, sabendo disso, o próprio governo recentemente falou que em 2027 não tem mais dinheiro, entendeu? A previsão é que o dinheiro acabe. 2027 o Brasil quebra. Há quem diga que é em 2028. E tendo tudo isso em mente, mano, a partir do momento que você observa que a política fiscal está aquecendo muito a economia por conta dos gastos excessivos do governo, então, para evitar que a inflação estoure, a política monetária, o Banco Central é obrigado a manter os juros no topo, porque senão a inflação estoura de vez. Não só a inflação, mas outras coisas também. Isso daí diminui a confiança do investidor internacional e isso daí contribui para um aumento do nosso dólar. Então é muita coisa, mano, que é arrastada por conta de gastos excessivos, entendeu? E para conter tudo isso, o Banco Central é obrigado a manter os juros no topo. Só que por outro lado, mano, isso daí é ruim pra gente em questão país. Entretanto, olhando de uma maneira mais micro, para você investidor, isso daí é bom porque você acaba recebendo juros maiores por cada empréstimo que você faz, seja para o Tesouro Direto ou seja aí para uma instituição privada, um banco, por exemplo, uma empresa. Então, se você investe em renda fixa em momentos de alta de juros, você já sabe que você vai receber rentabilidades melhores. Então, por conta disso, a renda fixa também é bem atrativa, está bem atrativa e, na minha opinião, mesmo ano que vem e depois, ela tende a se manter atrativa, basicamente porque a taxa Selic vai se manter alta por conta dos fatores que nós falamos anteriormente, envolvendo o fiscal e afins. Entendeu? Então nesse momento a gente consegue observar que tanto a renda fixa por conta dos juros está alto, quanto a renda variável por conta da chegada de capital estrangeiro, principalmente oriundo dos Estados Unidos e está entrando na bolsa agora. A gente consegue observar que tanto a renda fixa quanto a renda variável por conta dessas coisas estão extremamente atrativos. Então cabe você fazer uma boa diversificação para que dessa forma você consiga maximizar ao máximo aí seus rendimentos, os seus resultados, e para que dessa forma você consiga aí sempre alcançar os seus objetivos com base nos seus investimentos. Mas o que você acha de tudo isso daí, mano? Comenta abaixo aí sua opinião. E é basicamente isso daí. E você, como um bom investidor, como uma boa pessoa, a única coisa que te resta é basicamente deixar aquele like pra nós, aquela inscrição e assistir os outros vídeos do canal, porque tem várias coisas decentes para você dar uma olhada, e porque você já sabe que juntos em breve nós seremos
ricos.